O capítulo 13 fala sobre a santificação. Aqui diz: aqueles que são unidos a Cristo, eficazmente chamados e regenerados, tendo um novo coração, um novo espírito, criados nele através da virtude da morte e ressurreição de Cristo. São também santificados real e pessoalmente, por meio da mesma virtude, pela sua palavra e espírito que habita neles. O domínio de todo o corpo do pecado é destruído, e as várias concupiscências são cada vez mais enfraquecidas e mortificadas. E eles, mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvíficas, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, aqui é santificação, né? É interessante observar aqui no texto que fala que somos unidos a Cristo, né? Somos chamados, Deus nos chamou, somos regenerados. A palavra regenerados é nascido outra vez, né? Nós nascemos de novo. Então, em Cristo Jesus, nós fomos chamados em Cristo, recebemos uma nova vida, não é? Temos um novo nascimento e temos um novo coração e espírito criado segundo Deus, segundo o Senhor, né? É diferente. O novo espírito é uma nova vida. Então, uma nova vida completa em Deus. Como? Se através daquela obra de Jesus Cristo lá, a morte e ressurreição de Cristo. Então, através disso aí somos santificados. E vamos ver que a santificação ela é pessoal, é completa, não é? Deus nos santifica através dessa morte de Jesus Cristo. Vamos ler alguns versículos aqui, então, na sequência, para a gente poder fortalecer isso. Atos 20, versículo 32 diz: a palavra tem o poder para dar herança aos que são santificados. E Romanos 6, 5 e 6 fala que a velha natureza foi crucificada para que o corpo do pecado seja destruído. Aqui a relação dos dois, essa santificação, essa separação para Deus, uma vida totalmente diferente, uma nova vida, que diz aqui pela palavra de Deus, né? Nós somos santificados, aquela velha natureza morreu e foi crucificada com Cristo para que o corpo do pecado seja destruído. Então, Jesus Cristo, ele destruiu o pecado. Nós vamos ver outro versículo que fala mais forte sobre isso aqui. Ele tirou isso, nos deu uma nova vida. E realmente a Bíblia fala que nós estávamos. Opa! Irmãos, estão me ouvindo? Parece que caiu a conexão. Voltou. Voltou. Probleminha de novo na transmissão. Parece que está voltando aí. Deu um pequeno problema aí na transmissão. Tá dando para ouvir, né? Tá dando. Ele tá cortando, Silas.
Parece que voltou. Vamos ver. Ei, tá todo mundo aí, né? Tá bom. Então, João 17:17. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade, né? E 1 Tessalonicenses. Então, nós estamos no... Aliás, que tem o número 2 lá, que pela palavra de Deus, pelo Espírito, Tá cortando, Silas. o mal. Nós temos vida, Tá cortando. mas isso não tem problema. Os irmãos estão ouvindo, Não, tá cortando tudo, o áudio também. cortou tudo? Foi? A internet hoje não está querendo ajudar nós. Agora voltou. Continue para ver. Voltou? Ok, então eu vou ler um texto aqui de Efésios, capítulo 3, versículo 16, até o 19. Vou ler da Bíblia direto. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no íntimo de cada um. Aí segue falando que habite Cristo no nosso coração, etc. Sequência do texto muito, muito bom, falando que nós temos aí, então, o Espírito que habita em nós, com este Espírito, o domínio de todo o corpo do pecado que é destruído. Então, o pecado é destruído. Então, nós temos vitória sobre o pecado. E a palavra, através da palavra de Deus, que habita em nós, por isso fala, santifica-os na verdade. Então, Deus nos separa mais, Deus nos separa para Ele, Ele vence o pecado dessa forma. Ele nos dá, em Cristo Jesus, ali, mais uma vez, dizendo especificamente que é ali através da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, com sua morte, sua ressurreição, é que nós somos santificados em Cristo Jesus. Tá? Romanos 6,14 fala: o pecado não tem domínio sobre vocês, ou seja, ou sobre vós, né? Dependendo da tradução que você tem lá. O pecado não tem domínio sobre vocês. Não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então, aí Romanos fala: olha, o pecado não tem como o pecado ter domínio sobre nós. Nós não estamos mais sob o domínio da lei. Estamos sob o domínio da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, é muito importante isso aqui, hein? O pecado não tem domínio. Gálatas 5:24, os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos, ou alguma versão com suas paixões e concupiscências, né? Então, nós que estamos em Cristo Jesus, nós temos essa capacidade, aqui no texto lá, está dizendo assim, as várias concupiscências são cada vez mais enfraquecidas e mortificadas. E, no caso, nós somos mais e mais vivificados e fortalecidos em toda a graça salvífica. Então, Deus, a cada dia, né, nos dá força, domínio através da sua palavra, o seu Espírito em nós nos dá essa capacidade de vencer o pecado, de vencer o mal, porque nós não estamos sob o domínio do pecado. Nós somos filhos de Deus, vimos há pouco, adotados, a família de Deus,
e somos santificados, e com a palavra, com o Espírito de Deus em nós, podemos vencer o mal. Nós temos essa vitória através de Cristo Jesus. Colossenses 1,11 diz: serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Então, qual é? Que capacidade é essa? Olha aí. Com todo o poder, segundo a força da glória de Deus. Todo esse poder, toda a glória de Deus, aquele mesmo poder que venceu ali na cruz do Calvário e que ressuscitou Jesus. Com esse poder, essa capacidade. Segundo aos Coríntios 7:1. Purifiquemo-nos de toda a impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando nossa santificação. E Hebreus 12:14 fala: busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No texto aqui, né, somos vivificados, fortalecidos cada vez mais para a prática da verdadeira santidade, porque sem essa santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nossa vida como filhos de Deus, buscando. Então, a gente não simplesmente deixa as coisas acontecerem. Aqui está falando sobre coisas que nós devemos fazer. Né? Nós também precisamos o quê? Buscar a direção de Deus, buscar a palavra do Senhor, a prática da verdadeira santidade. Nós precisamos ver como é que eu vou buscar isso, como eu vou viver uma vida santa diariamente, como? Então, aqui, e na sequência a gente vai ver mais isso. Diz, esta santificação se dá no homem todo, ou seja, no homem completo, ainda que imperfeita nesta vida, portanto, ainda permanecem alguns resíduos da corrupção em todas as partes, de onde nasce uma guerra contínua e inconciliável. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, aqui fala de uma guerra que continua, uma luta, não é, que nós temos, mas essa santificação, ela é completa. E aqui os textos, 1 Tessalonicenses 5:23. Deus os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor. Então, olha lá, santificação completa, né? Da nossa vida, né? Seja os nossas escolhas, nossos desejos, nossos sentimentos, né? O nosso espírito, que é a nossa comunhão com Deus, e a nossa matéria, que é a nossa carne, tudo deve ser santificado. Então, é uma coisa que nós precisamos a cada dia buscar fazer. Não é? Olha, a nossa alma, todos os nossos sentimentos, nossos desejos, nossas escolhas, não é? Nosso espírito que nos comunica com Deus. Então, vamos ver maneiras de nosso espírito se comunicar com Deus todos os dias, na oração, na busca ao Senhor, na leitura da sua palavra. E o nosso corpo, essa matéria aqui, o que a gente está fazendo? Qual é a administração sendo feita desse homem todo? Que Deus o santifique em tudo, espírito, alma e corpo, né? Sejam conservados íntegros. E Romanos 7, aí o versículo 18, 23, sei que na minha carne não habita bem nenhum. Interessante, nesse texto, o apóstolo fala, olha, eu tenho em mim aquele desejo, eu quero fazer o bem, mas parece que tem uma outra lei dentro de mim querendo que eu faça outra coisa. Então, existe uma guerra. O apóstolo Paulo fala que essa guerra, ela continua, que é o que nós lemos aqui há pouco nesse parágrafo. Nós buscamos essa santificação, por quê? Porque existe uma guerra. Então, diariamente, a gente vai ter essa guerra que o apóstolo Paulo falou. Gálatas 5:17 diz, a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. São opostos entre si. Então, não existe união, não tem como essas duas coisas se darem bem, não é? Não tem como. É a natureza de Deus em nós, o Espírito de Deus habitando em nós, e os resíduos lá, né,
do pecado, do mal. Não tem como. 1 Pedro 2,11 diz: abstenham-se das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, duas coisas interessantes aqui. Confirmando que há essa guerra, né? Essa luta, essa oposição aqui, né? Carne e espírito. E também, ó, abstenham-se. Então, aqui é uma ordem aqui para a gente, é a nossa ação, procurar diariamente fugir dessas coisas, né? Nessa guerra, nós precisamos fazer a nossa parte como nova criatura, né? Como regenerados em Cristo Jesus, buscar essa santificação, mostrar que realmente somos em Cristo Jesus santificados. Então, essa santificação se dá no homem completo, embora haja alguns resíduos ali que vão causar uma luta diária, essa oposição, mas nós temos a vitória, porque o Espírito de Deus habita em nós, nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Ok? Número 3. Nesta guerra, embora a corrupção remanescente por um tempo possa grandemente prevalecer, contudo, através do suprimento contínuo de força do Espírito Santificador, né, esse Espírito de Cristo, a parte regenerada triunfa, e assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, esforçando-se para viver uma vida celestial em obediência evangélica a todos os mandamentos que Cristo, como cabeça e rei, em sua palavra, prescreve a eles. Então, a gente já até resumiu isso aqui, né? No parágrafo anterior, a gente comentando falou que existe essa guerra aí, a corrupção, né? Aqueles resíduos lá do mal parecem, assim, por um tempo tá prevalecendo, é o que o apóstolo Paulo fala, olha, eu quero uma coisa, tenho um desejo lá e tal, mas tem uma força aí, uma outra lei lutando contra esse desejo. Então, mostra que por um tempo vai haver essa força aí, né? Parece que querendo dominar a gente. Contudo, fala que nós vamos triunfar, porque o Espírito Santificador, né, de Cristo, a pessoa que tem a nova criatura, vai fazer com que ele vença. Tá? Então, aí a gente tem versículos. Romanos 7:23, que a gente já leu, né? Outra lei guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado. Então, Paulo falou, olha, tem essa luta, amigo, muito forte. E tem uma outra lei aqui me prendendo, entendeu? Está guerreando. Romanos 6,14, de novo, esse versículo, né? Quem já leu? O pecado não terá domínio sobre vós, ou sobre vocês. Pois não estão debaixo da lei, sim da graça. Estamos debaixo da graça. Então, apesar dessa aparente vitória, ou aparente conquista do mal, do pecado, do inimigo, nós não estamos sob o domínio do pecado. Nós estamos sob a graça de Deus. Então, nós somos mais que vencedores. Nós já somos mais do que vencedores e vamos triunfar. Efésios 4:15-16, também em 2 Coríntios, né? Efésios diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, olha lá, se nós buscarmos, né, através da palavra de Deus, seguir a isso, que Deus nos conduz, nos direciona, então nós seremos vencedores. E, segundo aos Coríntios 7, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, e ainda fala, aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. Então, aí mostra de novo a nossa parte, nosso dever, né? Sendo conhecedor aí de todas essas promessas, tendo todas essas promessas, tendo todas essas bênçãos, purifiquemo-nos de toda impureza. Então, é ação nossa, né? Vamos aperfeiçoar aí a nossa salvação no temor de Deus. É uma coisa do dia a dia, essa luta, mas essa busca nossa vai nos mostrar que Deus
realmente nos dirige, somos vencedores, vamos triunfar sobre o mal, e temos uma nova criatura. Nós temos o Senhor habitando, morando em nós. Com isso, seremos mais que vencedores.